primeira questão, né, Nath, eu vou reivindicar essa sua fala inicial de que não é um trabalho meu, né? É um trabalho meu muito a partir, né, dessas vivências, né? Essas vivências com muita gente, com muitas comunidades também indígenas, né? A partir também de uma necessidade, né? De um vazio que existe, de uma crítica, né? Desse modelo que nós vivemos, numa outra perspectiva, dentro de uma outra lógica, né? Eu acho que isso é o que está colocado aí, né? Enquanto desafio, né? E que nesse processo, né? Vocês, né? Foram fundamentais, né? O Sassá, você, o Tarzan, um tanto de outras pessoas aí que contribuíram, né? A partir, né? De muitas conversas, né? De muitas ações nossas também. Que foram dando forma e foram também indicando a necessidade de ter um documento nesse sentido, né? É claro que eu também venho apontando, né, no livro, desde o começo, de que, né, a ideia não é dar conta de tudo, a ideia é trazer inquietações, né, de um olhar mais hegemônico em relação aos povos indígenas, né, e esse olhar mais hegemônico, né, a gente identifica, né, que é principalmente por parte, né, da burguesia, que, né, nas suas diversas formas, seja agrária, seja ela financeira, industrial, né, que hoje elas têm esse amálgama, né, não tem uma divisão muito clara quando se pensou essas divisões, né, o cara que é da especulação, ele está lá especulando com terra, né, a burguesia agrária está especulando no mercado financeiro, enfim, né, a gente tem uma amálgama aí, né, é muito difícil saber quais são as fronteiras, né, que a gente identifica essa burguesia, né. E a gente vê também, né, que existe uma ausência, né, uma ausência histórica, né, porque tem uma questão que eu acho que é importante a gente pensar, né, esse lugar, né, do indígena, da indígena, ele é um lugar, né, do que está pensando, é um lugar que foi ocupado há pouquíssimo tempo, né, a partir da década de 80 a gente pode dizer assim, né, e se a gente for fazer comparações, né, por exemplo, com outros setores, né, que também sofrem opressão muito, muito pesada, como as negras e negros, no final do século XIX já tinha, né, intelectuais negras e negros aí escapando e conseguindo refletir esse lugar, né, no século XX foi um século de muita produção, né, André Rebouças, Clóvis Moura, se a gente pode pegar Lima Barreto, na literatura, Machado de Assis, você tem uma série de pensadores que puderam, ao longo desse século passado, refletir sobre esse lugar. Se a gente for verificar o inverso, a gente não vai encontrar, né, pensadoras e pensadores indígenas, né, e principalmente dentro de uma perspectiva crítica, porque a gente ou sofria, né, esse cerco, né, do Estado, ou, né, a gente era apagado, né, vários de nós aí apagados, sem poder manifestar a identidade e, a partir desse lugar, poder, né, produzir reflexões, né, então, esse livro tem muita essa inquietação, né, Nath, desse lugar que a gente não ocupou ainda, e que eu acredito que estamos ocupando, né? Pode falar, Nath. E dessa forma do fazer também, né? Porque é muito importante, assim, o que o teu livro traz, e aí eu me refiro a você como autor, carregando toda essa história que você está trazendo junto, né? Todas essas mãos que fazem junto o teu texto, mas quando a gente tem esse conteúdo com esse tamanho vigor das histórias que são contadas, dos sujeitos que participam, né, que entram dentro da tua narrativa a partir dessa relação, que é uma relação de resistência e de luta, e passam a ter a sua existência garantida do ponto de vista da produção científica, né? Eu acho que esse é um papo muito interessante, assim, que a gente pode abraçar aqui também nesse pré-lançamento, porque o texto, ele deve servir tanto à militância quanto aos pesquisadores, cientistas, ele faz esse diálogo político, acadêmico, de modo muito importante, e de uma forma que a gente precisa retomar os nossos trabalhos, né? Muitas vezes na prática, sem a teoria, e o avesso concordando com isso, né? Então, assim, você faz esse esforço de teorizar mesmo uma prática, que é um esforço que a militância muitas vezes, por diversas questões, acaba deixando. Então, ele ocupa esse lugar e faz com que a gente traga esses sujeitos, né? São diversos povos, são diversos momentos históricos e fatos desses povos, das lutas e das resistências que compõem a centralidade do Terra de Sangue e Sangue da Terra, né, Giva? Então, eu acho que é interessante, né, você trazer essa questão, né, Natália, porque é isso mesmo, né, a gente está
essas vozes, né, é muito importante, né, porque essas vozes, elas são vozes que foram apagadas, são apagadas, né, e de diversas formas, né, inclusive até quando tem voz, não tem voz, né, eu acho que isso é importante. Eu tô dizendo isso do quando tem voz, não tem voz, porque, veja só, uma questão que eu tento tratar no livro, eu de novo, né, eu quero dizer que não é a ideia do livro não é esgotar, né, questões, é abrir questões para que a gente possa aprofundar. Mas veja, a gente nunca pensou profundamente o que significou a invasão. Né? Eu acho que a gente fica tocando numa superficialidade, que é uma superficialidade que, inclusive, diz respeito, né, à nossa possibilidade de existência, né? Porque você veja, nós somos reféns de um pensamento, porque assim não é uma invasão só, né, física, é uma invasão de um pensamento, de uma forma de ser que nega a existência do diferente. Olha, já começa negando a história diferente, porque veja só, esse pensamento, ele guerreou durante 800 anos contra outras formas de pensamento na Península Ibérica, né, em algumas regiões, mas na Península Ibérica foram 800 anos para impor uma forma de pensamento que é um pensamento único. Então você nega não só fisicamente o outro, mas você nega, né, a possibilidade do outro pensar. E é por isso que, inclusive, toda a reflexão que eu vou olhando, toda não, é exagero, mas boa parte, ela vai tratando os povos indígenas como as sociedades indígenas como sociedades simplistas e não complexas, né? E veja, e é um contrassenso, porque se a gente for verificar, né, o que né, além da guerra, da tecnologia de guerra, né, os ocidentais trouxeram enquanto tecnologia para nós. Se a gente for buscar, a gente não vai encontrar, né? Que é aquilo que o Schopenhauer fala, né? Que quando vocês chegaram aqui, vocês chegaram como fantasmas. E ele não é um pensamento simples esse. É um pensamento profundo, porque eles não trouxeram nada. Você imagina essa pulsão de morte, né, presente nessa sociedade durante 800 anos. O que essa sociedade tem para nos oferecer? Guerra, violência, estupro, morte, né? E a negação. Você vê, né? E aí a gente vai encontrando os problemas, não são qualquer problema que a gente encontra, são problemas profundos. Por exemplo, qual é o principal pensamento que dá base, né, ao pensamento das nossas universidades? É o pensamento cartesiano. E aí, quando a gente vai olhar o que é esse pensamento cartesiano que separa corpo e mente, e olha só que coisa absurda, né? É travestido de racionalidade, não tem racionalidade nenhuma, porque esta mente, que individualmente já rompe, né? Esse pensamento sempre rompe com a perspectiva do coletivo. Então, esse pensamento, individualmente, ele tem um método, né, de chegar à verdade sozinho, né, e que quando ele chega à verdade, essa verdade é o olhar de Deus. Olha só, é um pensamento teológico travestido de racionalidade, né, e individualista, né, e é esse pensamento que forma, né, os nossos pensadores. Então, para mim, é assustador isso, né, não é possível, não é razoável, né.